Esta é a nossa última aula sobre o sentido do amor na logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl. Nesta aula nós vamos ver qual é a relação entre o sentido da vida, de uma forma geral, e o sentido do amor. Para o Viktor Frankl, aquilo que o homem tem de mais profundo em si mesmo, o seu anseio mais básico e mais fundamental é uma vontade de sentido. O homem quer encontrar um sentido na vida. E se ele quer encontrar esse sentido, o Viktor Frankl diz que o sentido ele existe objetivamente. E esse sentido está fora do próprio ser humano. Esse sentido está no mundo, ele está em outra pessoa, ele está em Deus, a quem se pode servir, ele não está na própria pessoa. O sentido ele é algo objetivo em que a pessoa precisa procurá-lo para realizá-lo, para efetivá-lo e assim ela saciar, ela preencher o seu coração desta fome, desta vontade de sentido que ela tem em si. Então isso que é o básico, isso que é o fundamental, é a dinâmica que move a própria vida do ser humano. O ser humano precisa buscar o sentido e precisa encontrar esse sentido e efetivar e realizar o sentido para que a sua vida seja uma vida plena. Ao buscar o sentido, ele vai mobilizar em si aquilo que ele tem de mais elevado, que é a sua dimensão espiritual. E para buscar o sentido, o homem também vai mobilizar uma capacidade básica que ele tem, que é a sua capacidade de autotranscendência, a capacidade de superar a si mesmo para realizar na sua vida algo que realmente tenha valor e que preencha essa sede de sentido que ele tem dentro do seu coração. O Viktor Frankl nos diz que cada oportunidade da nossa vida, cada momento, ele é propício para nós encontrarmos o sentido da vida. Não tem nenhum momento que não tenha algum sentido, que não tenha realmente algum valor. O homem, a pessoa, só precisa captar esses verdadeiros sentidos, perceber as possibilidades que a vida está colocando diante de si naquele momento e retirar as coisas, retirar estas possibilidades do mundo das possibilidades e trazê-las para o mundo da realidade. É esta a dinâmica da realização de sentido. É captar o sentido, captar as possibilidades e tirar as possibilidades desse mundo futuro ou apenas de algo que ainda não é concreto e trazê-lo para o presente através de uma ação, através da efetivação de uma atitude concreta naquele momento. E assim também o homem pode encontrar sentido na sua vida ao amar. O amor é algo que também o homem, na vivência do amor, ele tem a possibilidade de encontrar o sentido para a sua vida. Ao fazer algo por outra pessoa ou ao receber o amor, como nós vimos na nossa última aula a respeito dos valores em relação ao sentido do amor, a pessoa pode então encontrar o sentido da sua vida ao experimentar o amor. Mas agora é muito importante nós vermos que esta sede de sentido no homem, ela pode ser frustrada. O homem pode não satisfazer esta sede de sentido que tem no seu coração. E ele pode experimentar dentro de si uma verdadeira falta de sentido, uma verdadeira falta de razão. E o Viktor Frankl diz que quando a vontade de sentido ela é frustrada, quando o homem não consegue superar a si mesmo para encontrar o sentido da sua vida, ele experimenta em si aquilo que ele chama de frustração existencial. Ou ainda, a frustração existencial ela pode levar a um vazio existencial, aonde a pessoa ela vai ficar dominada por uma sensação de tédio e de apatia diante da vida. E ela vai olhar para a vida como se nada fizesse sentido. O tédio, como eu acabei de dizer, ele é a característica mais própria
do vazio existencial, da frustração existencial. E o Viktor Frankl diz o seguinte a respeito do tédio e da apatia. O que afinal é o tédio, senão a incapacidade de interessar-se por algo? E o que mais é a apatia, senão a incapacidade de tomar a iniciativa para algo? Então, quando a pessoa ela está desinteressada por tudo e quando a pessoa ela não toma iniciativa em nada na sua vida, ou seja, ela não se ultrapassa, ela não se supera para buscar algo de valor, então ela vive nesse vazio existencial, ela vive nessa frustração existencial. Porque para encontrar o sentido e para realizar o sentido, o homem precisa mobilizar a sua força de autotranscendência que existe dentro de si. Quando a vontade de sentido, que é aquilo que de mais característico o homem tem, é frustrada, a pessoa então ela vai procurar compensações para preencher esta sede de sentido que ela tem dentro de si, que ela não consegue realizar porque ela não se autotranscende. Então ela vai procurar compensações. E o Viktor Frankl diz que é nesta busca de compensações que se manifesta alguns fenômenos típicos da nossa sociedade atual. Porque, infelizmente, na nossa sociedade atual, muitas pessoas se encontram nesta realidade do vazio existencial, da frustração existencial. E os fenômenos típicos que se manifestam como este vazio existencial e esta busca de compensação são a depressão, a agressividade, os vícios de uma maneira em geral, a ânsia por velocidade, a busca de esportes por adrenalina, a busca exacerbada de lazer, de entretenimento, podem ser entendidos como alguns sintomas de que a pessoa está vivendo dentro de um contexto de vazio existencial. Porque nesse contexto de vazio existencial a pessoa foge de si mesma, ela não entra no seu íntimo, ela não entra na sua dimensão espiritual, ela não mobiliza as suas forças mais profundas dentro de si. Então ela está fugindo de si mesma para o exterior, não para realizar um sentido, mas para procurar uma compensação da sua vontade de sentido que não está sendo satisfeita. E o Viktor Frankl diz o seguinte: quando o homem não consegue realizar a sua vontade de sentido, o que se manifesta é uma vontade de prazer ou uma vontade de poder. Essas duas coisas são compensatórias da vontade de sentido que está frustrada. E ele diz o seguinte: a busca de poder, ela se manifesta especialmente pela busca do dinheiro. A pessoa vai fazer tudo para conseguir dinheiro, porque ela acha então que o dinheiro vai trazer a sua felicidade, vai preencher de sentido a sua vida. Para o Viktor Frankl, o dinheiro ele é apenas um meio para se conseguir uma finalidade. Mas quando a pessoa ela está num contexto de frustração existencial, ela coloca o dinheiro como seu principal objetivo. O dinheiro já não passa a ser um meio, ele passa a ser uma finalidade. E a pessoa vai buscar isso a todo custo. E uma das formas que ele diz que se manifesta a vontade de poder e a vontade de dinheiro é a hiperatividade profissional. A pessoa então vai se matar de trabalhar porque ela tem que conseguir alguma coisa, porque ela acha que ela conseguindo dinheiro, ela conseguindo recursos monetários, então ela vai ser mais feliz. E com isso, nesta hiperatividade profissional, ela só vai entrando num vazio cada vez maior, porque ela vai esquecendo de realizar os verdadeiros valores e aquilo que preencheria a sua vida de sentido, como, por exemplo, os valores de vivência na família, o cuidado com a família, o cuidado, às vezes, com a sua própria interioridade, porque então a pessoa vai se transformar apenas numa máquina de fazer coisas.
uma máquina de trabalho, e ela não vai se enxergar e nem permitir que o outro enxergue ela apenas enxergue ela no seu caráter de unicidade, de repetibilidade, na sua essência, mas ela vai ter um valor apenas funcional. E com isso vai aumentando ainda mais a sua frustração existencial. Então a compensação, ela traz um vazio ainda maior do que o que a pessoa já está sentindo naquele momento. Ela nunca vai se realizar de fato na busca de compensação pelo poder e pela busca do dinheiro. Também a frustração da vontade de sentido, ela se manifesta na vontade de prazer. E a vontade de prazer, ela se manifesta como uma busca de compensação, especialmente na sexualidade. O Viktor Frankl diz o seguinte: pode-se observar nesses casos de vazio existencial que a libido assume proporções descabidas no vazio existencial. Então, aqui, quando a pessoa está sem sentido para viver, ela vai procurar o prazer na atividade sexual. E aí ele diz outra frase ainda: somente no vazio existencial prolifera a libido sexual. Porque aí o prazer ele vai ser buscado por ele mesmo. É a busca do prazer pelo prazer para preencher um vazio que a pessoa está sentindo naquele momento. E para o Viktor Frankl, existem algumas realidades que na vida elas não podem ser buscadas. O Viktor Frankl diz que felicidade não é para ser buscada, êxito, sucesso não são para serem buscados, autorrealização não é para ser buscada e o prazer não é algo para ser buscado. Essas realidades todas, elas são como que efeitos colaterais da realização de valores e da realização de sentidos na nossa vida. Então, quando se tem uma razão pela qual viver e se dedica a esta razão, quando alguém se dedica a uma causa, quando alguém se dedica a um trabalho de maneira total, procurando mobilizar aquilo que dentro dela há de mais elevado, de mais nobre, de mais valoroso, então ela vai encontrar felicidade, sucesso, prazer, realização em tudo isso, mas como um efeito, aquilo simplesmente acontece. E o Viktor Frankl diz que quando nós buscamos a felicidade pela felicidade, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso, quando nós parecemos alcançá-lo, ele nos foge para mais além. E quando nós buscamos tudo isso por si mesmo, nós perdemos a razão de tudo isso. Então, quando o prazer ele é buscado pelo próprio prazer, ele não tem uma razão, então ele fica algo sem sentido que deixa um vazio pior. Então, Viktor Frankl diz que o homem não procura, em primeiro lugar, a felicidade, mas o homem procura uma razão para ser feliz. Se ele tem uma razão, se ele tem um motivo, a felicidade vai acontecer como consequência. Se ele não tem uma razão, se ele não tem um motivo, a felicidade vai sempre lhe escapar. Ela sempre vai estar para mais além e o homem nunca vai preencher o vazio do seu coração. Então, é por isso que a busca do prazer pelo prazer nunca satisfaz o coração humano. Sempre deixa um rombo maior. Só que a busca do prazer pelo prazer é classificada pelo Viktor Frankl como uma compensação em que a pessoa ela vai buscar porque ela não está encontrando o sentido da sua vida e ela está vivendo uma situação de frustração existencial. Então, nós podemos dizer o seguinte: somente na frustração da orientação original pelo sentido é que alguém pode fixar-se no prazer. E nesse caso, não é de admirar que a pessoa procure compensar a perca da qualidade pela quantidade. E aqui, quando a pessoa vai compensar a qualidade da sua vida pela quantidade de prazer que ela pode obter, então ela vai ter um consumo muito grande de material erótico, e aqui entra a questão da própria pornografia, e também de parceiros a serem conquistados. Quanto mais, melhor.
E a pessoa nunca vai conseguir viver realmente uma atitude de amor. Ela vai apenas usar o outro e vai ser usada como objeto de prazer, porque há uma busca de prazer pelo prazer sem um sentido verdadeiramente profundo. O Frankl diz o seguinte a respeito do prazer e como o prazer ele não tem a ver com o sentido da vida. Se realmente víssemos no prazer todo o sentido da vida, em última análise, a vida parecer-nos-ia sem sentido. Se o prazer fosse o sentido da vida, a vida não teria propriamente sentido algum. E ele continua: pois o que é o prazer, senão apenas uma sensação situacional, um estado afetivo? O prazer ele é algo passageiro. Ele é um estado afetivo, ele é um estado emocional, é um estado psíquico que passa. Enquanto o sentido da vida, uma vez que ele é realizado, ele permanece para sempre. Uma vez que alguém realizou uma obra de valor, aquilo nunca pode ser apagado. O prazer, ele sempre vai querer ser reativado, porque ele tem mais a ver com o corporal e com o psíquico. Ele não chega a atingir aquilo que é o mais humano na pessoa, que é a sua dimensão espiritual. Então, nós vimos nas nossas aulas anteriores que o amor ele pode ser vivido pela pessoa em 3 níveis. Ele pode ser vivido no nível corporal, ele pode ser vivido no nível psíquico e ele pode ser vivido no nível espiritual, que é a atitude de amor propriamente dita. O prazer ele é buscado apenas quando a pessoa vive na atitude corporal, que é a chamada atitude sexual, ou quando a pessoa vive na dimensão psíquica, que é a chamada atitude erótica. Por isso, o Viktor Frankl ele apresenta uma gradação com relação ao sentido e à vivência do amor. Ele diz o seguinte: pelo que ficou dito, compreende-se que o significado da seguinte gradação: a mera satisfação do impulso sexual proporciona prazer. O erótico da paixão dos namorados depara alegria. O amor oferece felicidade. Somente o amor realizado ele traz a felicidade, porque a sensação que se experimenta no corpo de prazer, ela está ligada mais a uma questão cerebral. Hoje em dia se fala muito da dopamina. Então, é a ativação da dopamina no cérebro que traz uma sensação de bem-estar. Quando o prazer é experimentado apenas a nível psíquico e ele não tem uma razão profunda e é uma busca apenas do prazer pelo prazer, ele mexe simplesmente com as nossas emoções e sentimentos. Mas, quando existe uma razão profunda pela qual a pessoa se entrega para amar profundamente, para doar a sua vida, então ela experimenta uma profunda realização, uma profunda realidade. Então nós podemos pegar aqui os 3 níveis. O nível corporal, o prazer ele é apenas uma realidade do cérebro, que depois não vai trazer uma realização profunda para o homem. No nível psíquico, ele vai mexer apenas com as emoções e sentimentos, mas quando o homem tem uma causa a que se entregar, uma pessoa a quem se doar, aí sim ele vai experimentar a verdadeira realização e a verdadeira felicidade como uma consequência. O Viktor Frankl ele diz que hoje nós vivemos na nossa sociedade uma verdadeira banalização da sexualidade, pois a sexualidade ela é vivida fora do contexto da humanidade da pessoa. O outro não é enxergado muitas vezes como uma pessoa de verdade, mas simplesmente como um objeto. E ele diz que o ato sexual entre 2 pessoas, ele não é apenas um ato corporal ou psíquico, mas ele deve ser verdadeiramente uma expressão de amor, uma expressão da dimensão espiritual, daquilo que o outro tem de mais elevado. Então, o Viktor Frankl diz que a sexualidade humana, ela precisa ser humanizada. Ela não é de antemão algo humano, porque ela pode ser vivida apenas no nível corporal e no nível psíquico, mas ela é algo que precisa ser humanizado. E, para ser humanizado, o homem precisa mobilizar a sua dimensão espiritual
e a sua dimensão de autotranscendência, de superação de si mesmo. E aí o Viktor Frankl diz o seguinte: portanto, o sexo se justifica e é até santificado no momento em que for veículo do amor, porém apenas enquanto o for. Desta forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência daquela união íntima chamada amor. Então, o amor, ele se expressa e ele pode vir a se expressar através de uma relação sexual. Mas nem sempre uma relação sexual pode ser expressão de amor. Apenas ela pode ser uma expressão de busca de prazer, egoísta, uma busca de autossatisfação. Desta forma, então, nós podemos chegar a algumas conclusões a partir daquilo que falamos, da relação entre o sentido da vida e o sentido do amor, porque o sentido do amor é uma das formas de encontrar o sentido na nossa vida. Enquanto a busca do sentido ela se dá em que nós vamos captar em alguma situação concreta aquilo que ela nos oferece de possibilidade para realizarmos algo de valor, o sentido do amor ele se dá na captação da outra pessoa como um ser humano de verdade. O outro ser humano deve ser captado na sua essência mais profunda, no seu caráter de unicidade e de irrepetibilidade. Então, captar o sentido da vida de uma forma geral é captar o sentido de que um momento está me oferecendo, uma situação está me oferecendo para realizar algo de nobre e de valoroso. E realizar o sentido do amor é captar aquilo que uma pessoa está me oferecendo para que eu possa captar nela e valorizar nela aquilo que ela tem de único e irrepetível e enxergar a sua pessoa como uma pessoa íntegra, e não apenas como um corpo e não apenas alguém que pode satisfazer as carências de alguém. Com isso, nós chegamos à conclusão dessas nossas aulas. Nós vimos que o Viktor Frankl, ele apresenta uma visão integral de pessoa. Não é uma visão reducionista, não é uma antropologia que enxerga apenas uma dimensão e uma face da pessoa, nem a face corporal e nem a face psíquica, mas o Viktor Frankl enxerga o ser humano como um todo. É uma antropologia que enxerga os pontos altos do ser humano. E para o Viktor Frankl, nesta realidade do amor, ele diz o seguinte: o amor, na medida em que é verdadeiro, é sempre um amor de pessoa para pessoa. Portanto, do mesmo modo, de espírito para espírito. Não é o meu organismo que ama o outro, mas o eu que ama um tu. Então, um corpo não é capaz de amar outro corpo. Emoções e sentimentos não são capazes de amar uma outra pessoa, simplesmente. Porque elas passam, elas mudam a todo tempo. É um eu que ama um outro eu. É um eu que ama alguém que é um tu, em que há um verdadeiro encontro de pessoa para pessoa. Somente quando o outro é enxergado na sua inteireza é que o outro pode ser amado de verdade. Se o outro for apenas alguém enxergado na sua dimensão utilitarista, então o outro não passa de um objeto. Ele não é uma pessoa de verdade. A conclusão desse nosso trabalho é a seguinte: numa época em que o verdadeiro amor é constantemente falseado, em que as pessoas têm cada vez mais medo de amar, preferindo viver aventuras amorosas ou viver de casos amorosos ocasionais, o que o homem precisa é aprender a superar-se pelo amor, em vez de tremer ante o medo de não ser amado. Esta é a fórmula número 1 da cura da neurose. Considero lamentável que nenhuma outra psicoterapia, fora da logoterapia de Frankl, tenha formulado isso
de maneira tão radical. Então, a cura da neurose do nosso tempo, a cura das doenças psíquicas é o verdadeiro amor. O amor no seu nível mais profundo. Porque ao ter que amar de forma total, ao ter que amar a partir daquilo que há mais elevado dentro de si, que é a sua dimensão espiritual, o ser humano vai superar-se a si mesmo e ele vai poder oferecer ao mundo aquilo que ele tem de melhor. Não é à toa que as verdadeiras histórias de amor, as verdadeiras histórias de doação de vida nos comovem tanto e falam tanto ao nosso coração. Porque quando nós vemos uma pessoa que realmente se entrega, quando nós vemos uma pessoa que realmente doou a sua vida por alguém, ali nós vemos um ser humano de verdade. Ali nós vemos alguém que viveu a sua vida no seu pleno sentido. Então, amar a partir da dimensão espiritual, amar de pessoa para pessoa, amar a partir daquilo que há de mais elevado em si, é o nosso chamado como pessoa e é uma das maneiras que nós temos para encontrar o sentido da vida. Eu espero que essas aulas tenham te ajudado a entender o verdadeiro sentido da sua vida dentro de uma dimensão antropológica, de uma antropologia a partir da logoterapia, e que essas aulas também te ensinem a amar de verdade, a amar um outro ser humano que precisa que você ofereça para ele aquilo que você tem de melhor. Deus te abençoe.